Olá, esse é o Papo Católico, eu sou o Daniel. Hoje nós vamos falar da história real e espetacular da freira que ajudava as pessoas no corredor da morte, as piores pessoas no corredor da morte. E a freira que aceitou o pedido, a ordem, o conselho de Jesus: sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso, que está em Lucas capítulo 6, versículo 36. Esse bate-papo de hoje, eu estou tirando a fonte da BBC, bbc.com em português. Então, é uma história fabulosa de uma feira chamada Gerard Fernandes, que começou em 1981 a acompanhar pessoas que estavam a caminho da pena de morte em Singapura. Ela começou a trocar cartas com uma ex-aluna dela que se chamava Tan Mui Cho, e que foi condenada à pena capital por um dos assassinatos mais brutais que Singapura já havia visto. Ela, o marido, a amante do marido, foram acusadas e condenados pelo assassinato de duas crianças inocentes num ritual satânico, num ritual ao inimigo de Deus. A freira disse que começou a trocar cartas com a moça. E a freira diz, ela cometeu um erro muito grave, mas que ficou triste, que quando ouviu o que ela tinha feito. Mas diz a freirinha que precisava vê-la. Então, a freira começou a visitar essa moça na prisão, passando muitas e muitas noites com ela em oração. E esse processo fez com que o coração da moça fosse tocado, que ela se arrependesse e que a relação das duas novamente fosse refeita. E isso acabou libertando essa mocinha da sua prisão mental. A freira ficou com essa mocinha até o dia da execução dela, dia 25 de novembro de 1988. Era a sua última manhã. Segundo a freira, ela usava o vestidinho azul. Ela viu a mocinha subindo numa espiral. Colocaram a corda no pescoço da moça e abriram o alçapão e a moça morreu enforcada. Acontece que esse não foi o primeiro trabalho da freirinha. Ela ainda trabalharia 40 anos fazendo a mesma coisa. Ela acompanhou pelos próximos 40 anos vários detentos que fizeram barbáries, mostrando a partir das suas atitudes a misericórdia infinita de Deus, que é capaz de perdoar todos os pecados, desde que haja um arrependimento. Desde que a pessoa queira o perdão e desde que a pessoa, ao invés do remorso, busque a reconciliação com Deus. É bonito esse trabalho porque por 40 anos esta freira ficou fazendo um trabalho que não aparecia, com pessoas que ninguém mais se importava. E vou até dizer, com pessoas que muitas vezes eu e você nos vingaríamos. Faríamos justiças com as próprias mãos pelos crimes que elas fizeram. É bonito essas histórias porque são histórias que redes grandes não mostram. São histórias que pessoas não falam. São histórias que o professor magoado com a igreja não fala, não prega. São histórias que aquele professor de geografia, de história, de filosofia acaba não comentando em sala de aula. E são histórias que estão acontecendo hoje em todo o mundo, com pessoas que não querem aparecer, pessoas que não querem que a mão esquerda saiba o que faz a mão direita, mas pessoas que estão demonstrando com a sua vida que de fato são católicas, que de fato são misericordiosas como o Pai é misericordioso, que são capazes de transcender, de perdoar, não porque as pessoas merecem, mas porque Deus pediu. Que são pessoas que perdoam o próximo, não porque as pessoas queiram o perdão, mas porque essas pessoas querem cada vez mais serem parecidas com Jesus, nosso Senhor e Salvador, que na cruz perdoou as pessoas que o humilhavam, que o xingavam, que cuspiam na sua face. O perdão é muito difícil, como a maior parte das coisas são difíceis. Aliás, as coisas difíceis normalmente são as coisas necessárias a se fazer, porque o caminho de Deus é estreito e o caminho da perdição é largo. Perdoar é difícil, quase impossível humanamente, mas com Deus possível.
Ser fiel ao matrimônio é difícil, muito, mas com Deus possível e é a coisa correta a se fazer. Não podemos esquecer que o chamado de Jesus é o chamado de a cada dia tomar a sua cruz, renunciar a si mesmo e segui-lo. E o renunciar a si mesmo, cada um na sua fraqueza. Uns acabam colocando Deus como dinheiro, o apego, é preciso renunciar. Outros colocam o jogo, é preciso renunciar. Outros colocam o pecado, o prazer, o vício, é preciso renunciar. Tomar a sua cruz da renúncia a cada dia e segui-lo. Porque embora o caminho de Jesus seja estreito, é um caminho de paz. É um caminho de paz interior. E é um caminho que vai dar no lugar amplo. E embora o caminho do mundo seja amplo, seja fácil, é um caminho que vai dar num lugar escuro e num lugar estreito. Pense nisso. Você tem a coragem de renunciar a si mesmo? Divulgue essa história, bela história dessa irmãzinha que por 40 anos mostrou a face misericordiosa de Deus a pessoas que erraram e que pagaram pelo seu erro, mas que conheceram a misericórdia de Deus pela misericórdia dessa irmã. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até a próxima.